Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de começar lendo um texto da Escritura, aqui em Romanos capítulo 1, verso 18. A palavra do Senhor diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Nós estamos sabendo, todos nós, creio eu, dos últimos fatos com relação ao que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, em termos da decisão da Suprema Corte, e como era de se esperar, embora não seja nenhuma novidade, porque nós já temos vários países que já tomaram essa decisão, mas como nós vivemos num império americano, de um ponto de vista cultural, o que aconteceu nos Estados Unidos teve uma repercussão mundial, particularmente através das redes sociais. E nós entendemos, irmãos, que como igreja cristã, nós precisamos nos pronunciar em termos do que acreditamos ser a nossa postura bíblica diante do que aconteceu naquele país. E aí o texto que nós acabamos de ler, eu vou pedir que os irmãos posteriormente estejam lendo toda a passagem que vai até o final do capítulo, retrata alguns pensamentos de Paulo que eu penso que são muito pertinentes a esses fatos do momento agora, ok? Primeira coisa, irmãos, é que o texto está apresentando a verdade de que Deus é um Deus que se ira, uma verdade que tem sido abandonada, esquecida, rejeitada e até mesmo recebendo oposição de que o Deus da Bíblia é um Deus de amor e não é um Deus de ira. Afirmar tal coisa é abandonar não apenas o Antigo Testamento, mas também o Novo Testamento, que apresenta Deus como um Deus que reage ao pecado, um Deus que não pode ficar inerte à iniquidade humana. É sobre isso que o nosso texto está falando. Deus é um Deus de ira. Segundo lugar, há uma razão para esta ira, que o texto nos esclarece. E a razão para esta ira é que Deus se revelou naquilo que Ele criou. E esta revelação geral, como nós acostumamos chamar na teologia, essa revelação disponível a todos, exige do homem uma resposta apropriada, que o próprio Paulo identifica no texto como sendo adorar a Deus e lhe dar graças. Porém, não foi esta a resposta que a maioria das sociedades deu à revelação de Deus. E, como Deus não pode ficar inerte ao pecado, a sua justiça reage. E essa reação aqui, irmãos, é que é identificada como sendo a ira de Deus. E como que esta ira se manifesta? Entenda, esta ira aqui não é uma ira futura, embora também envolva o futuro. Paulo quer deixar claro que a experiência da ira de Deus é uma realidade presente. E quando ele fala sobre isso, irmãos, talvez a parte mais chocante do texto é essa. É que a presente experiência da ira de Deus é quando Deus não faz nada para deter o pecado de alguém. Deus simplesmente deixa essa pessoa ou esta sociedade viver do jeito que bem entender. Geralmente pensamos na ira de Deus, irmãos, como castigo acontecendo, uma doença, uma tragédia, algo da natureza, um tsunami. E aí o texto nos surpreende porque ele está nos ensinando, Paulo nesse texto, nos ensinando que a ira de Deus se manifesta simplesmente com a inatividade divina. E aí você pergunta, mas como a inatividade divina pode ser expressão da ira de Deus? Simples. Processo de acúmulo de pecado. Uma pessoa, irmãos, que vive pecando e nada acontece com ela, uma sociedade que vive pecando e nada acontece com esta sociedade, você tem o indicador de que Deus entregou esta pessoa ou esta sociedade
as impurezas de seu próprio coração. E aí, veja, de um ponto de vista de sociedade, de um ponto de vista de coletividade, a evidência que Paulo traz nesse texto de que aquela sociedade foi entregue aos delírios, às loucuras do próprio coração, é a homossexualidade. Portanto, irmãos, o que nós estamos vendo acontecer nos Estados Unidos é a evidência de que aquela nação se encontra debaixo da ira de Deus. Agora, você sabe qual é a resposta que Paulo dá a isso? A resposta de Paulo, irmãos, não é colocar o pecado de homossexualidade mais digno do inferno do que, por exemplo, o pecado da mentira, ou do adultério, ou do roubo, ou do jeitinho brasileiro. Não é esta a solução que Paulo dá. Sabe qual é a solução que Paulo dá? Pregar o Evangelho. Porque somente o Evangelho pode retirar uma sociedade de debaixo da ira de Deus. Diante disso, nós precisamos tomar uma decisão. E só há duas possibilidades. Ou nós vamos ficar com toda a Escritura, nos submetendo a toda ela, ensinando que a homossexualidade, como opção, é ofensiva a Deus e atrai o seu juízo e a sua ira, como outros pecados o fazem. Ou nós vamos fazer isso, irmãos, e em amor, dizer a verdade, ou nós vamos sucumbir à pressão da cultura e relativizar este pecado. Eu quero lembrar aos irmãos que o cristianismo sempre foi, é e será contra a cultura. Se, pois, queremos seguir o modelo de Jesus, o modelo de Paulo e o modelo de tantos outros cristãos, vamos ensinar aquilo que toda a Escritura diz sobre qualquer questão, inclusive a questão da homossexualidade. É bem verdade, irmãos, que pela graça de Deus, provavelmente precisaremos estar preparados para enfrentar perseguição. Mas por que olhar para a perseguição como se alguma coisa extraordinária estivesse para acontecer? Se afinal de contas, ao longo da história, o cristianismo sempre foi perseguido por dizer toda a verdade de Deus. Nós aqui, como Igreja Presbiteriana do Brasil, resistimos à pressão da cultura para relativizar a homossexualidade como uma opção tão válida quanto a heterossexualidade. Nós não aceitamos isso, irmãos, e resistimos a toda essa pressão que vem de fora. Porque, primeiro, queremos ser leais a Deus, ser fiéis à Escritura. E segundo, porque amamos as pessoas. E não queremos que estas pessoas, objeto do nosso amor, passem a vida toda acumulando pecados e cheguem diante de Deus para prestar contas quando não é mais possível praticar arrependimento. Nós não queremos ter sobre nós o sangue destas pessoas. Por isso, em amor, conclamamos todos os pecadores que não estão debaixo do perdão do sangue de Cristo, inclusive os que praticam pecado de homossexualidade, a se arrependerem e depositarem fé em Jesus. Esta é a nossa posição, irmãos, e que Deus nos dê graça, como igreja cristã e igreja presbiteriana do Brasil, para nos mantermos firmes até o fim.